Pessoal, só algumas orientações antes da gente iniciar o webinar. Esse webinar está sendo gravado, então ele vai ficar disponível depois da nossa playlist no YouTube, tá bom? Eu sou o Robismar, sou gerente responsável pela equipe de implantação e de produto. Hoje toda a equipe vai participar desse webinar, porque é um assunto bem importante ali sobre criação do ano letivo, algumas coisas que a gente vai ver nesse processo. Então, lembrando que a SM esse ano está fazendo 20 anos, né, a SM Brasil. Aqui, vamos falar hoje sobre a criação do ano letivo de 2025. No chat, lá na barra superior, vocês vão ter um botãozinho lá de PIR, onde vocês vão poder clicar e enviar a pergunta para a gente otimizar o tempo e o andamento do webinar. A gente vai liberar para responder as perguntas no final da apresentação, mas vocês, durante a apresentação, podem fazer o envio dessas perguntas e a gente responde tudo lá no final, tá bom? Então, só ficar atento que lá na barra superior você tem o botãozinho de P e R lá para você enviar a sua pergunta para a gente. Então, a nossa agenda hoje sobre esse webinar, a gente vai começar ali com o Antônio, falando sobre a criação do ano letivo. Depois vem a Amanda, explicando sobre a promoção dos currículos, das matrizes curriculares. Aí volta o Antônio para falar sobre a promoção dos alunos e usuário externo. Aí vai entrar a Débora para falar sobre as configurações acadêmicas que devem ser revisadas. Depois temos a Márcia, que vai também agora falar sobre a parte financeira, todas as configurações e ajustes que também precisam ser realizados. Volta a Amanda para explicar um pouquinho sobre a atualização das informações. E ali vai estar encerrando a Márcia, que vai explicar como que você deve fazer a ativação do ano letivo lá em 2025. Né? Lembrando que a gente está fazendo como referência 2025, mas isso vai valer para todos os anos depois. E no final a gente vai abrir para pergunta e resposta, tá bom? Então, nesse momento agora eu vou passar a palavra para a Márcia, para o Antônio, que vai iniciar a apresentação. Uma ótima tarde, eu sou o Antônio, consultor de implantação. Ter vocês aqui é um privilégio e vamos agora seguir no processo aqui referente à promoção dos alunos, no caso da criação do ano para 2025. Então, nesse modo, nós vamos entrar dentro do Educamos, então você tem que ter a sua senha, e você vai entrar onde? Onde nós vamos, tá? Nós vamos entrar na opção Dados. Dentro da opção Dados, você vai na opção Promoção. Então, entrando nesta opção, você verá aqui os anos que já existe dentro da tua instituição, dentro do teu colégio. Então, neste caso aqui, nós temos aqui uma sequência já estabelecida, feito aqui todo o processo já desde 2019. Então, nesse caso, nós estamos agora fazendo essa criação para 25. Importante lembrar que ele vai fazer a clonagem dos dados de 24 para o ano de 2025. Então, ele vai clonar automaticamente essas informações e estará colocando todos esses dados clonados em 25. Então, eu entrei na tela, marquei o ano que eu vou clonar, vou clicar no botão Criar. Cliquei no botão Criar, ele me abre uma segunda tela, já compreendendo o ano e o período informado que para ele é desde o início do ano até o final, o último dia do ano. Clica no botão Aceitar e, nesse momento, ele vai fazer toda a criação dos dados, clonando a parte acadêmica e clonando a parte financeira, tá? Deixando muito claro que ele está clonando algumas informações. Não são todas, porque nem todas podem, mas ele está clonando da parte acadêmica e da parte financeira, tá? Lembrando que depois você vai ter que fazer os ajustes manuais, tá? Então não vou fazer, eu vou voltar para mostrar onde eu entrei novamente, tá? Antes de concluir isso. Aonde você estava, Antônio? Então eu estava dentro da opção Dados, Promoção, então Dados, na aba de configurações, dentro de dados tem lá configurações, o penúltimo item é
promoção. Clica nesta opção, ele vai abrir e já está na aba do calendário. Então, você já está no calendário aqui, vem nesta opção, que é o criar, clica nesta opção e, ao clicar, ele vai trazer já o ano que vai ser criado. Eu vou aceitar para prosseguir o processo aqui para mostrar. Então, cliquei, vai aguardar o tempo necessário que ele precisar, tá? Não feche, não mexa, deixa ele criar. Lembrando, ele está fazendo aqui a clonagem dos dados acadêmicos e os dados financeiros. Claro que não são todos, então ele está fazendo essa atualização para 25. O importante é você esperar ele terminar. Se você tiver muitos dados, ele vai demorar um pouco mais, então não se preocupe com o tempo, tá bom? Então, já fez a criação. Aqui ele já aparece para mim 2025. Então, veja, claro que nessa base que eu estou é uma base de demonstração e automaticamente não tem tantas informações quanto na sua instituição. Então, na sua instituição, você aguarda, você espera ele até voltar para esta tela. Tá bom? Seguindo, esses dados que você vai agora mexer, a próxima pessoa que vai falar vai ser a Amanda. Amanda, é contigo. Pode compartilhar a sua tela. O que a gente vai fazer agora é a promoção dos currículos. Como é que eu faço esse processo, Amanda? Você vai em avaliações, currículo. Você vai precisar informar o ano letivo para qual você quer promover. Então, eu quero informar em 2025, no ano 2025, na turminha que eu quero promover, certo? Então, eu vou promover a turma do 9º ano no ano de 2025. Vou em processos, clico em promover currículo. Quando eu clicar em promover currículo, automaticamente eu tenho que selecionar a turma que eu quero promover esse currículo. Eu quero da mesma turma minha do ano passado, no caso desse ano. Eu posso selecionar a disciplina individualmente, ou eu posso vir aqui em global e selecionar toda a grade curricular. Depois de clicar selecionar as disciplinas, eu clico em promover. O sistema vai promover todo o currículo do ano que eu selecionei para o ano que eu informei na parte superior. Aqui em gerais, vocês vão precisar fazer o quê? Porque quando o sistema ele promove a grade curricular, ele copia todas as informações. Eu preciso atualizar os professores, certo? Aqueles que saíram, retirar, incluir os novos e atualizar as sessões. Se tiver alguma atualizações de sessões, certo? Depois de feito essas atualizações, eu preciso criar os horários dessa turma. Então, eu venho em horários, certo? Seleciono o horário que eu desejo criar e venho na parte inferior, selecionando a disciplina, tendo a quantidade de sessões já ajustadas e venho incluindo o horário. Opa, tenho que botar aplicar desde o início da grade. E vou incluindo o horário do ano que eu estou fazendo a configuração, no meu caso, 2025. Então, eu preciso fazer toda a criação do horário, atualizar os professores e a quantidade de sessão, tá certo? Agora, vocês vão ficar com o Antônio novamente. Antônio? Após você fazer o currículo, nós vamos voltar aqui no sistema e agora nós vamos promover quem? Os alunos. Então, essa etapa que você fez do currículo, você termina ela e vamos agora para a etapa que diz respeito aqui a promover os alunos. Só um detalhe antes de começar, que se você for usar a nossa ferramenta de matrícula, rematrícula
online, você não pode usar a promoção pelo sistema. Por quê? Porque você vai estar usando uma ferramenta e o pai vai precisar fazer a matrícula, o sistema vai dar conflito e não vai deixar, tá? Então, se você for utilizar a rematrícula online do Educamos, porque ele tem esse processo, você não executa isso que eu vou apresentar agora. E aonde você vai, Antônio? No mesmo lugar que eu estava, que é dentro da opção Dados, dentro da opção Promoção, e nesta opção nós temos duas colunas a mais. Lembrando que eu estava na coluna do calendário escolar e agora eu vou para a coluna do aluno. E do lado tem uma outra coluna que eu vou explicar também. Mas antes de explicar sobre os externos, vamos trabalhar aqui a questão dos alunos. Então é bom ressaltar esse quesito. Quando você fizer a promoção aqui, automaticamente a criança já vai estar no ano de 25. Então, veja, eu estou no ano de 24. Ah, Antônio, aonde eu vejo o ano? Você não me mostrou aonde eu vejo. Aqui na lateral, lá no lado direito, no canto, aonde tem o símbolo aqui da SM, onde tem a sua foto, se você clicar, você vai descer um pouco e tem o seu perfil, e debaixo do seu perfil tem o ano letivo que você está. Nesse caso, você não muda, você fica em 24 mesmo. Mas, no momento que você desejar, após a criação, transcrever e entrar em 25, você pode vir aqui fazer essa troca, tá bom? Bom, eu estou em 24, como já está aqui, e vou na minha aba Aluno, tá? Lembre-se, eu estou dentro da opção Dados, Promoção. Dentro desta opção, abre esta tela, que ele vai aparecer o calendário que nós acabamos de criar, e agora nós vamos entrar na opção Aluno. Na opção Aluno, eu tenho a primeira coluna, ou a primeira opção, que é Origem. Da onde vai os dados? De 2024, de uma turma que eu posso selecionar. Eu vou escolher aqui o 9º ano, porque coloquei aqui a minha filha cadastrada aqui dentro para transcrever ela para 25. Então, aqui eu vou agora buscar a criança. Então, eu vou marcar aqui na minha lateral. Se eu quero todo mundo, eu clico nesse quadrado aqui em cima. Se eu quero uma pessoa específica, eu vou marcar quem eu desejo, ok? Agora, do lado aqui, nós temos uma palavra chamada mora e uma setinha verde. Antônio, o que significa isso? Quando o aluno tem alguma pendência financeira. Então, esta é a referência que essa criança tem uma dívida, ou o responsável tem uma parcela em aberto, tem algo que não está quitado. Se você não quiser, é só desmarcar para não enviar a criança para 25 e tratar esse assunto com o pai, com o responsável a posterior. Mas eu vou fazer sim, eu cadastrei aqui a Miriam e vou marcar ela, mesmo ela tendo dívida, e vou selecionar agora a opção destino. Antes de enviar, eu tenho que fazer a minha seleção de qual destino ela vai. Se ela está no 9º, consequentemente, eu vou lançar ela no 1º. Mas muito cuidado, porque se você está fazendo, você colocando uma turma que a criança não é a sequência lógica, que seria ensino fundamental, depois o ensino médio. Ou, se ele está no 5º ano, né, ele vai para o 6º. Então, se está no 3º, vai para o 4º. E assim sucessivamente para todo o segmento. Um aluno que está no pré-2 vai para o 1º ano. Então, você faz essa sequência. Só tem um detalhe. Antônio, se a minha escola trabalha só até o 5º ano, eu tenho que fazer isso com os alunos do 5º? Não, você nem entra aqui, seleciona o 5º. Por quê? Porque não tem destino, porque a tua escola não trabalha com o 6º ano. Então você não precisa fazer essa intervenção de enviar para 2025 as crianças, né, que são do 5º ano. Ou, se, Antônio, eu trabalho até o 9º e não tenho ensino médio, você também não precisa fazer esta atuação. Outra coisa, Antônio, eu só trabalho com educação infantil, então também não preciso fazer, se eu só trabalho educação infantil, terminando o último ciclo, da mesma forma, tá? Marquei, então veja que eu marquei aqui a criança,
E agora selecionei o destino e vou clicar no meu botão que é para enviar para o meu lado direito. Cliquei no botão, vai aparecer uma tela dizendo, né, promove o aluno? Tem certeza que você deseja promover o aluno selecionado? O que que isso está dizendo? Que eu vou mandar o aluno para 2025. Tem certeza? Eu tenho. Então, eu clico e, neste momento, o sistema já cadastrou a Miriam para 2025. Veja, esse processo feito não desabonou que elas têm uma dívida, tá? Isso não abonou nada, não tirou nenhuma dívida da criança. É só uma referência aqui, caso você faça essa pergunta a posterior, né? É só informativo, tá? Bom, fiz o aluno normal. E o que é esse externo, Antônio? Eu posso fazer um aluno hoje, fazer um aluno amanhã? Pode. Aí o externo. O externo é quando você tem turmas aí ou cursos extras que não estão vinculados ao teu plano pedagógico. Vamos dar um exemplo. Antônio, eu tenho uma quadra aqui e eu alugo a quadra para uma equipe aqui. Eu posso cadastrar esses alunos, essas pessoas dentro do Educamos? Você poderia e fazer essa promoção, está dizendo que você está levando esse aluno para o ano subsequente. Então, nesse caso, eu vou entrar nessa terceira aba chamado externo, caso você tenha essa necessidade. Antônio, mas eu não trabalho aqui nada de externo. Então você nem entra nesta opção, ok? E veja que nesta opção não aparece curso para selecionar. Por quê? Ele sabe que esse aluno especificamente, ou esta pessoa, que não é um aluno, mas é uma pessoa, não tem curso cadastrado. Na verdade, ele vai seguir para o ano subsequente e vai dar sequência a um pagamento, você vai poder fazer cobranças e tudo mais. Eu cadastrei aqui 2 pessoas e vou marcar as 2 pessoas e vou enviar para o meu lado direito, que é o ano de 2025. Diferente do ano aqui quando se fala do aluno. Veja, o aluno eu tenho a origem e tenho o destino. No externo, não tem essa marcação, só tem o ano letivo 24 e o ano letivo 25. Marquei, vou enviar. Fiz esse processo, ele faz a mesma pergunta. Você tem certeza que você deseja enviar os alunos externos selecionados? Claro, eu tenho, marco esta opção e a partir daí eles também estão promovidos agora no ano de 2025. Ok? Então, esses 2 itens executados, a criança, falando do aluno, ou uma pessoa externa, o nome que você tiver aí, algumas pessoas, vai já estar em 2025. Tá bom? Agora nós vamos passar para a Débora, que ela vai dar sequência no nosso webinar. Débora, é contigo. Conforme o Antônio já tinha mencionado, a clonagem, né, desses dados, dessas configurações de 2024, elas precisam ser organizadas para 2025. Então, aqui na minha tela, eu vou clicar aqui e vou escolher, na hora de eu fazer esse ajuste, o ano letivo de 2025, só mudando aqui de 2024 para 2025 quando eu quiser fazer esse ajuste, tá? Então, clico aqui e vou escolher o ano letivo de 2025. Aqui, eu preciso organizar algumas informações acadêmicas que migraram de 2024 para 2025. Vou começar com as informações que estão em dados. Então, clicando aqui em dados, na parte aqui de configuração, eu vou clicar em feriados para ajustar as datas de feriados que foram clonadas. Então, a escola ela precisa ficar bem atenta aos feriados que modificam de data, como o carnaval, por exemplo. Eu preciso ajustar a data, senão em 2025 a data de carnaval ela vai ficar errada, tá? Então, como eu faço esse ajuste? Eu clico aqui no carnaval, seleciono, ele já vai abrir a caixinha para eu ajustar a data. O carnaval em 2025, ele não vai acontecer em fevereiro, ele vai acontecer em março. Então, eu já ajusto aqui, ó, vou lá em março e ajusto para o dia 4, a data inicial e a data
final. Tá? E armazeno as minhas informações. Uma coisa importante também é eu marcar todos os feriados que são bancários, porque isso vai influenciar se a escola utiliza boletos pelo Educamos, gera boletos pelo Educamos, é preciso marcar os feriados que são bancários para que o Educamos ajuste os juros certinho de acordo com os feriados bancários, tá? Então, eu marquei aqui que o Carnaval, ele é um feriado bancário e eu vou armazenar essa informação. Eu preciso ajustar isso em todos os feriados, tá? Observando os feriados que são bancários e colocando aqui também o recesso, posso aqui, ó, mostrar tudo, para ter uma melhor visualização. E eu preciso colocar também o recesso de julho, tá? Porque quando nós lançamos esse recesso de julho, o Educamos ele vai entender que essa data não é letiva, tá? Então, depois de feito toda essa organização em feriados, eu preciso continuar com outros ajustes. Então, ainda em dados, eu venho em horário. Aqui em horário, eu vou verificar todas as grades que foram migradas de 2024 para 2025. Então, nessa grade aqui, ó, grade Ensino Fundamental 2024, eu vou clicar para ajustar a grade, ver se eu preciso modificar alguma coisa. Então, vou clicar. O que eu preciso modificar aqui? Eu posso ir iniciando, já ajustando o nome, tá? Grade Ensino Fundamental 2025. Preciso também ajustar a data inicial e a data final. Quando que eu vou iniciar meu ano letivo em 2025? Então, eu posso ajustar aqui. E eu posso ajustar também a data final. Vou terminar no dia 20 de dezembro? Não, vou terminar no dia 19. Então, preciso ajustar essas datas, tá? É importante também que a escola visualize se as datas estão certinhas também em relação aos horários de cada um dos dias da semana, tá? Depois de feito isso, é importante armazenar as informações. A escola que usou o gerador de horário também, ela precisa ficar atenta porque a grade vai aparecer como bloqueada aqui. E ela pode desbloquear, fica uma flag verde aqui, quando a escola utilizou em 2024 o gerador de horário. Então, a escola pode desbloquear e mexer nessa grade, tá ok? Depois de ajustar todo esse meu horário, eu preciso continuar com as minhas configurações de 2025. Venho aqui de novo em dados e agora eu vou em níveis. Clicando aqui em níveis, a escola ela precisa visualizar se todas as turmas que ela lançou para 2025 serão realmente utilizadas em 2025, se ela precisa excluir alguma turma, nesse caso, eu não vou abrir essa turma do primeiro ano, então eu posso eliminar essa turma. Eu vou criar uma nova turma no terceiro ano, então eu tenho que clicar aqui no terceiro ano e adicionar uma nova turma, tá? Então a escola precisa organizar e ver se todas as turmas serão lançadas, serão usadas em 2025. Aqui também, ó, vou pegar uma turma como exemplo. Essa turma aqui do nono ano, além dessa organização de turmas que entrarão, né, na organização de 2025 e as que serão eliminadas, a escola também ela precisa verificar qual é o nível, qual é a grade que está lançada aqui em horário, tá? De cada uma das turmas e ajustar essa grade aqui dentro, ou então ela também pode tirar, excluir essa grade aqui e adicionar a grade que ela já organizou lá em horário, tá ok? É importante também lembrar que se a escola trabalha com sábado letivo, e esse sábado letivo também foi migrado, a escola precisa organizar também essas datas, tá ok? Depois de toda essa organização, a escola precisa retornar aqui, lembrando que tudo que eu fizer de modificação eu preciso armazenar, tá? Ainda em dados, eu também preciso passar em salas de aula.
clicando aqui em salas de aula, eu visualizo que salas que foram migradas para 2025. E a escola precisa verificar quais serão as salas que serão usadas, quais serão eliminadas, verificar toda essa parte e eu posso eliminar a sala ou eu posso criar também uma nova sala de aula aqui na minha organização, tá? Ainda em dados, eu vou verificar aqui em filtros, porque também os filtros que a escola organizou, eles também são migrados. Eles são migrados, porém, quando eu clico no filtro, ele não vem com os usuários. Então, eu preciso organizar novamente esses meus filtros para 2025. Então, esse filtro aqui, ó, alunos, filhos de colaboradores. Eu preciso organizar quem são agora os alunos, filhos de colaboradores de 2025. E eu vou procurar e eu vou lançar para a caixinha aqui da direita e armazenar para que esses usuários fiquem de novo ativos aqui no filtro de 2025. Tá? Depois de feita toda essa organização aqui em dados, eu verifiquei, ó, feriados, horários, níveis, salas de aula, filtros. Depois que eu organizei toda essa parte, eu preciso organizar minha parte em avaliação. Então, clicando aqui em avaliação, na parte também de configuração, eu preciso clicar em algumas questões que a escola organizou na parte acadêmica para ver se vão continuar iguais em 2025. Então, vamos clicar aqui em avaliações. Clicando aqui em avaliações, a escola ela precisa, ainda em 2025, fazendo todo esse ajuste de 2025, clicar por curso a curso, e verificando as datas que estão lançadas. Eu vou pegar uma turma aqui como exemplo, a turma do 9º ano. Então, eu verifico aqui, ó. Em 2024, essa foi a minha organização para o primeiro trimestre. Então, eu vou clicar em cada uma das etapas e na final também, para verificar se as datas são as mesmas. Então, vou clicar aqui nesse primeiro trimestre. Quando eu clico, abre uma caixinha. Nessa caixinha aqui que eu vou fazer os ajustes. Então, aqui eu preciso organizar qual será a data que eu vou iniciar o meu primeiro trimestre e até quando ele vai ficar em vigor. Então, eu organizo aqui também as datas, eu posso modificar por aqui, tá? Então, em 2025, eu vou iniciar, na verdade, no dia 30. Então, preciso fazer esse ajuste. E ele vai até o dia 30/4? Ah, não, agora ele vai até o dia 29. Então, todos esses ajustes precisam ser organizados. Preciso organizar também a data limite de lançamento, a data de publicação que eu quero organizar para o meu boletim. E depois de feito toda essa organização aqui, eu armazeno essas modificações, tá? Então, ele vai aqui organizar essas informações, lembrando que vocês precisam organizar em cada uma das etapas e em cada um aqui dos cursos, dos anos, tá? Então, depois de ter feito toda essa parte em avaliações, eu vou agora para a parte que continua aqui em avaliação, e agora eu venho em qualificações. Aqui em qualificações, a escola vai verificar se todas, também curso a curso, tá? Se todas essas escalas aqui seguirão as mesmas. Eu continuo com a mesma organização de avaliação que eu tinha ano passado, então eu não preciso mexer nessas escalas. Porém, se alguma coisa for modificada para o ano de 2025, eu preciso ajustar aqui também. Tá? Em cada um dos trimestres e na final, em cada uma das etapas e na final. É preciso também organizar, que essa parte não é migrada, os parâmetros de avaliação. Então, eu preciso organizar esses parâmetros de avaliação aqui. Então, aqui eu preciso colocar qual é a nota para aprovação do aluno antes da recuperação, depois da recuperação, qual é o tipo de cálculo que eu uso na recuperação, é média, maior nota, se eu tenho peso na etapa, se eu tenho peso na recuperação, se eu uso intervalo de notas.
tudo isso eu preciso organizar para 2025, porque essa parte aqui, como eu disse, ela não é migrada. E se vocês têm alguma dúvida, tem uma sugestão que vocês podem clicar aqui, ó, e abrir em uma nova guia. O ano letivo de 2024. E assim vocês podem verificar se tudo continuar exatamente igual em avaliação, qualificações de 2024, lá na minha turma do 9º ano. Se eu vou copiar esses parâmetros de avaliação, se eles forem exatamente iguais. Ah, eu não mudei nada na escola, então eu posso copiar essas escalas aqui para 2025, tá? Então, depois de feito isso, lembrando que etapa por etapa, curso por curso, é preciso fazer essa organização, tá? Depois de feito isso, a gente vai continuar nessa tela aqui, porque tem escolas que elas usam as habilidades também. Então, eu clico aqui do lado, geralmente a escola de educação infantil utiliza muito essa parte de habilidades. Então, eu verifico também nessas habilidades se essas escalas aqui ainda estarão em vigor em 2025. Se eu quero tirar alguma escala, modificar, então eu posso modificar aqui também, lembrando que etapa por etapa e também na final, essas habilidades que eu lancei. E também ajustar os parâmetros de avaliação aqui também da educação infantil ou da turma que utiliza essa parte de habilidades, tá? Nessa mesma tela, nós vamos também verificar a parte de decimais. Então, eu clico aqui e eu verifico, está igualzinho, eu vou continuar utilizando 2 decimais no caderno do professor, nas disciplinas, então eu vou olhar para ver se eu quero tudo exatamente como está lançado e fazer as modificações necessárias para 2025. E se eu modifiquei alguma coisa, lembrar de armazenar, tá? Outra parte importante também, ainda dentro de avaliação, são as ocorrências, aqui na parte de configuração. Então, eu clico aqui em ocorrências. E aqui eu consigo ver todas as ocorrências que a escola lançou. No caso, aqui eu estou no ensino fundamental. Eu passo aqui curso por curso para verificar quais são as ocorrências que a escola lançou. Então, vou continuar utilizando essas ocorrências, eu quero incluir alguma ocorrência que não tem aqui, tirar alguma que eu não gostei de usar em 2024, então não vou utilizar em 2025. Então, curso por curso, a escola vai verificando essas ocorrências. E é necessário também, uma parte muito importante dessa tela aqui, clicar nesse botãozinho calcular. Aqui em calcular, quando eu clico aqui em programação, eu preciso ativar a programação automática. Nesse caso aqui eu já até ativei, mas provavelmente quando vocês clicarem, vai estar desmarcado ativar a programação automática. Então a escola precisa marcar essa opção. Isso fará com que o Educamos ele calcule automaticamente as ocorrências do aluno, tá? Sem necessidade de fazer isso manualmente. Então depois disso é só fechar. Essa tela não precisa salvar. Tá? Então, essas são as principais configurações acadêmicas que a escola precisa se atentar na hora que vai organizar seu 2025 para ajustar e tá tudo certinho para o próximo ano, tá? Agora eu vou passar para a Márcia. Então, além da organização da parte acadêmica, como foi orientado pela Débora, vocês precisam também organizar a parte financeira do Educamos. Quando o ano letivo ele é ativado, vocês vão precisar ficar muito atentos em qual ano letivo vocês estão trabalhando, porque vocês vão transitar por ambos. Na tela principal do Educamos, aqui no canto inferior esquerdo, tem o ano letivo que vocês estão logados, tá bom? Então, sempre que vocês estiverem trabalhando com alguma tela, atentem-se ao ano letivo que vocês estão realizando as configurações, tá bom? Então, agora eu vou falar sobre os ajustes necessários na parte financeira.
de 2025, que foram copiados de 2024 para 2025. Então, eu vou mudar aqui o ano letivo, estou em 2024, vou passar para 2025, clico na minha foto, no calendário escolar e escolho o ano letivo de 2025. Pronto, olha, observe que mudou aqui, então eu estou com o Educamos voltado para 2025. Agora, eu vou acessar o módulo de gestão econômica. Em configuração, eu vou em definições. Bom, quais são as informações que são replicadas, né, que são copiadas de 2024 para 2025? Ele copia o Educamos, os benefícios, todos os benefícios de 2024, eles foram para 2025. Nesse momento, a escola, ela consegue fazer os ajustes necessários. Então, tem um desconto de pontualidade que em 2024 ele era uma porcentagem de 20%, e agora em 2025, ele vai ser 15%. Então, nesse momento, vocês conseguem ajustar aqui para o percentual que vocês desejam e também aproveitam esse momento para revisarem todas as configurações de todos os campos, se eles estão corretos, tá bom? Quando faz uma alteração, vamos mudar aqui para 25%. É apenas essa informação que eu vou mudar. E agora eu vou clicar no botão armazenar para salvar as informações. Está pedindo uma informação aqui, eu quero aplicar esse desconto no acréscimo 1. Armazeno, seleciono o tipo, ele é um incondicional, não, vou colocar como condicional e armazenar. Pronto, ele já fez o ajuste aqui. Se precisar, por exemplo, nesse momento, em 2024 você criou um desconto teste, que você usou apenas para teste, ou um desconto que ele existiu somente em 2024, não vai ser utilizado em 2025. Nesse momento, como não há atribuição para nenhum aluno desse desconto, vocês conseguem também eliminar. Assim, vocês organizam melhor os benefícios para que vocês tenham apenas na aba benefícios os benefícios que realmente vão ser oferecidos em 2025. Então, esse é o momento ideal para vocês já fazerem toda essa organização dos benefícios. O próximo, períodos de cobrança, é uma outra, são outras informações que também foram copiadas de 2024. Nessa tela, vocês precisam ficar bem atentos, por exemplo. Por quê? Porque o Educamos, quando ele replica as informações financeiras de 2024 para 2025, no caso dos períodos de cobrança, ele vai alterar somente o ano final da data de vencimento. Então, todas as demais informações, elas precisam ser ajustadas. Então, se você, vou clicar em um período de cobrança, se você colocou no seu período de cobrança o ano, então você precisa ajustar aqui para 2025, assim como a sigla e também a parcela e a competência, para que fique tudo organizado para 2025. Além disso, é interessante vocês revisarem todos os outros campos, e só lembrando que no caso do Educamos, o valor dos juros é diário. Então, é importante que vocês se atentem se diariamente os juros eles estão corretamente cadastrados em todos os períodos de cobrança. Observem também, em caso de dia útil, como que o sistema tem que tratar, se é da mesma maneira que foi tratado em 2024 para 2025, e façam os ajustes necessários. Então, esse é o momento de vocês também organizarem toda a parte financeira, para que quando vocês atribuírem algum acréscimo para o aluno, ou um benefício, e gerarem a mensalidade para ele, as informações elas sejam geradas corretamente. Então, essa parte ela é muito importante. Antes de atribuir, verificar todos os períodos de cobrança, benefícios, e vou armazenar. Também é a mesma situação que eu informei anteriormente no benefício. Você criou um período de cobrança que você precisou usar por uma emergência ou foi um teste que você fez. Enquanto não há nenhuma atribuição, vocês conseguem também eliminar para que em 2025 só apareçam os períodos de cobrança que realmente vão ser utilizados. Tá bom? Então, é importante em cada um dos períodos de cobrança vocês entrarem e organizarem. Um outro campo, uma outra tela importante, é em acréscimos. Aqui em acréscimos,
O Educamos, ele vai trazer todos os acréscimos que vocês criaram em 2024. Ele trouxe todos para cá, mas provavelmente valores são alterados de um ano para o outro. Então, o que vocês precisam fazer? Ajustar aqui o valor e depois armazenar. Revisar também todos os campos minuciosamente se eles estão corretos. Mesma coisa nos períodos de cobrança, revisar se os períodos de cobrança estão corretos e fazer as atribuições dos períodos de cobrança para cada acréscimo. Tá? Quando vocês fazem qualquer alteração, lembrem-se de armazenar, tá bom? Fechar. Vou sair dessa tela. E aqui também agrupamentos é interessante, porque algumas escolas utilizam agrupamentos para agrupar mensalidades. É interessante também vocês revisarem se os agrupamentos que vocês estão utilizando, eles são esses mesmos, porque vocês vão fazer esse agrupamento tanto no acréscimo, né? Vocês vão fazer no acréscimo quando vocês fazem a atribuição dos acréscimos e benefícios aos alunos. Então, é interessante que vocês revisem se vocês vão utilizar os mesmos agrupamentos. Além disso, dentro de nota fiscal de serviço, para carregar, aqui, por exemplo, tem todas as turmas de 2025, porém, existe uma turma nova que foi criada em 2025 e que ela não existia em 2024. Consequentemente, aqui dentro de nota fiscal, não foi criado nenhum KNAI para ela. Então, vocês precisam realizar as configurações do KNAI, do código de serviço, do item, da natureza e da descrição da prefeitura. Além disso, dentro de configurações de notas fiscais, vocês precisam revisar a tela de templates, dentro de template de descrição e de observação, se tem alguma informação que por acaso você colocou que indica que o ano é 2024, tá bom? Que por acaso vocês escreveram aqui como 2024, aí vocês, manualmente, né, vocês precisariam ajustar. Tá? Se pegou o campus do sistema, não tem problema. O problema é colocar alguma informação digitada aqui como 2024, aí precisa revisar. Além disso, em notificações, vocês precisam revisar os textos, né, das mensagens que vocês colocaram para mensalidade a vencer, mensalidades pagas e mensalidades vencidas. Então, é revisar o texto. Se por acaso vocês fizeram alguma menção de algum texto que refere-se a 2024, lembrar de ajustar para 2025. Tá bem? Do financeiro, assim, são essas configurações, mas é importante vocês fazerem uma revisão total para organizarem o seu financeiro detalhadamente, para que saia tudo certinho quando vocês imprimirem, por exemplo, um boleto para um aluno, tá? Mesma mensalidade. Referente às configurações financeiras, são essas as orientações. Manda. Depois de feito toda a configuração, a gente tem como fazer as atualizações do ano 2024 para 2025. Como assim, Amanda? Então, a gente agora no meio do ano tem como a gente criar o ano de 2025 e fazer todos os ajustes que a Márcia e que a Débora falaram. Só que no meio do ano ainda matricularam-se alguns alunos, alguns professores foram cadastrados, por exemplo. Então, como é que o sistema pega essas informações desse ano e leva para o ano vigente sem precisar ser cadastrados? A gente vem em dados, promoções, deixa selecionado o ano de 2024 e clique em atualizar. Quando eu clico em atualizar, automaticamente todos aqueles alunos novos, professores novos, todas aquelas informações que foram cadastradas depois serão atualizadas para o ano de 2025. Então, se algum aluno, depois do ano letivo de 2025 criado, for matriculado dentro do sistema, algum professor for feito algum tipo de ajuste, nós temos como fazer essa atualização dentro do sistema. Só vindo no processo que eu falei. Dados, promoção, certo? Deixa o ano 2024 selecionado e clique em atualizar. Quando eu clicar em atualizar, vai trazer automaticamente o ano de 2025. Quando eu clico em aceitar, tudo
tudo que encontra-se de novo dentro do sistema, tudo entre aspas, tá, pessoal? Não é exatamente tudo, mas as atualizações que encontram-se de nova dentro do sistema, ela vai ser migrada para 2025, clonada para 2025, tá certo? Lembrando que isso só é feito depois do ano 2025 ter sido criado, tá, pessoal? A gente volta para a Márcia novamente. Então, agora eu vou falar sobre a parte que vocês precisam ativar o ano letivo. De 2025, quando que vocês ativam o ano letivo de 2025? Cada escola vai ver seu tempo certo, mas é quando todas as configurações e os processos de 2024 já foram concluídos, vocês emitiram as atas, está tudo certo, imprimiram os boletins, os históricos, vocês podem ativar o ano letivo de 2025. Essa ativação ela é feita manualmente pela escola. E essa ativação, você tanto faz, você vai estando no ano letivo de 2024 logado ou 2025. O caminho é dados, promoção. Para ativar o ano letivo, você precisa estar em calendários escolares, marcar o ano letivo que você quer ativar, no caso é o ano de 2025, e clicar no botão ativar. Porém, a partir do momento que vocês ativam o ano letivo de 2025, os alunos e seus familiares, os usuários externos e os professores que não estiverem na plataforma em 2025, eles não conseguirão acessar o Educamos Web e os aplicativos SM Educamos Famílias e SM Educamos Professores. Por quê? Porque esses usuários, eles somente acessam o ano letivo ativo se eles estiverem incluídos nesse ano. E a partir do momento que você ativa o ano letivo de 2025, os usuários, eles vão acessar o Educamos diretamente no ano letivo de 2025, tá bom? Então, vocês precisam fazer essa ativação antes de iniciarem as aulas de 2025, para que as pessoas consigam acessar, os professores muitas vezes precisam ver seus horários, então é essa questão que vocês precisam se atentar, tá bom? Quando que vocês vão ativar o ano? É no ano que vem, em 2025, tá bom? Antes de iniciar as aulas. Seria isso. Robismar, é com você. Só lembrando a opção que vocês podem enviar as perguntas, então podem mandar para a gente. Aqui é só fazer um resumo. Então aqui a gente viu como a gente realiza a criação do ano letivo lá dentro de promoção, né? Então a maioria das operações de criação e ativação estão ali dentro da opção de promoção. Depois que você promove, você tem que se atentar a algumas coisas, por exemplo, as matrizes curriculares, a configuração de avaliações, qualificações. Então tem que ficar muito atento a essas configurações, caso aconteça alguma mudança de matriz curricular de um ano para outro. Tá? Logo em seguida, o Antônio falou sobre os alunos, sobre os usuários externos. Aqui é um ponto muito importante, que muitas vezes as escolas elas estão com os processos ativos de matrícula e rematrícula online, e tem o processo de promoção. Então, se estiver usando os processos online, dentro do próprio processo online, há uma opção para fazer manualmente a promoção do aluno por dentro do processo de matrícula e rematrícula. Então, aí você não usa a promoção ali do aluno manualmente, não. Tá bom? Sobre as configurações acadêmicas, também que devem ser revisadas, feriados, horários, salas de aulas, níveis, as turmas que você cria. Caso não aconteça nenhuma mudança, as turmas, por exemplo, não há necessidade de mudar. Então, você vai ter que fazer uma mudança lá dentro do currículo. Mas é muito importante ficar atento a esses itens para uma revisão. Então, as configurações acadêmicas, a parte de avaliações, bimestre. Imagina que de um ano para o outro mudou a quantidade de etapas. Era bimestre e transformou-se em trimestre. Então, tem que entrar lá e fazer os ajustes. A parte de cobrança, a parte financeira. Então, toda essa configuração tem que ficar atento realmente. E, por último, ali, atualizar o ano letivo e a ativação do ano letivo.
de maneira efetiva. Então é muito importante estar atento a cada um dos passos. Aqui nesse quadro, depois nós vamos enviar essa apresentação para vocês. A gente fez um resumo de todas as etapas que nós explicamos, então é importante ter isso muito claro, que você precisa revisar ali no seu processo. Tá? Então vamos ver, antes de falar dos próximos webinários, algumas perguntas aqui. A Eliane, ela perguntou sobre a questão da promoção. Aqueles alunos que o Antônio mostrou estavam com uma seta verde do lado. O que é aquilo? Imagina que... Deixa eu achar aqui. Ó, imagina que eu vou entrar aqui. Dados, promoção novamente. Deixa eu conferir se eu estou logado em 24. Estou em 24. Vou entrar aqui em alunos. E aqui vou pegar aquela turma do Antônio que ele falou, 9A. E aqui pego a turma do primeiro ano, mesmo jeitinho. Qual que é a diferença do momento que o Antônio mostrou para esse momento que eu estou aqui agora? Naquele momento não estava configurado o bloqueio dos devedores. Então o que eu estava respondendo para a Eliane, é possível você promover os devedores desde que não esteja habilitado o bloqueio. Aqui na parte de definições econômicas, eu tenho uma opção que chama devedores. E aqui eu tenho umas flags. Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó. Bloquear devedores no processo de promoção. Bloquear devedores na matrícula, na rematrícula. Então, o sistema você pode configurar depois isso. Então, cada escola pode realizar a sua configuração. E aqui a escola, você vai definir qual mensagem deve ser apresentada lá no processo de matrícula ou rematrícula, quando for realizar quando o pai do aluno for tentar fazer a matrícula ali, caso ele seja um devedor. Tá? Então você consegue definir uma mensagem. Então, como eu marquei essa flagzinha, ele não deixa eu fazer a promoção dos devedores, ó, porque não aparece a flag para eu clicar aqui do lado. Então, só a Luana que eu poderia clicar e promovê-la. Os outros não. Os outros estão bloqueados porque estão devendo. Tá bom? Acho que com isso eu consigo responder ali para a Eliane. A Eliane também pergunta qual seria o melhor momento para criar o ano de 2025. Tá? É uma organização da escola, tá? Então isso depende muito do seu calendário. Por exemplo, imagina que você vai começar o processo de matrícula e rematrícula lá em setembro. Então é interessante você já criar o 25 em agosto, porque uma das coisas que você precisa na rematrícula, por exemplo, é ter as turmas ali configuradas. Ah, mas eu não sei ainda quantas turmas eu vou ter. Então, beleza, você pode deixar ali a turma A, então você vai movimentar o aluno tudo para essa turma A, e depois lá, caso, imagine que você quer compor turmas de 30 alunos. Quando superar esse limite de 30, você abre uma outra turma posteriormente, não tem problema. Mas é importante estar atento a essa criação da turma. Então, o momento, cada escola pode decidir o seu momento. É bem particular, sabe? Então, depende muito de quando a sua matrícula ou rematrícula vai estar ativa. Deixa eu achar aqui outra pergunta. A Thaís também perguntou sobre a questão das escolas do SESC. Thaís, por enquanto, a parte financeira é uma definição do SESC mesmo, fica com a mantenedora, mas o que eu até coloquei no comentário para você fazer uma consulta com a mantenedora, com a sede, tá bom? Acho que é importante fazer essa consulta lá para ter bem claro isso, se vai continuar o mesmo funcionamento e tal. E o Alexandre está perguntando como seria o processo de matrícula online. Legal, eu vou comentar aqui. A gente vai ter um próximo webinar, Alexandre. Eu vou falar daqui a pouquinho a agenda, que nós vamos falar exatamente sobre matrícula online, que está nos nossos próximos webinars. Com todas as configurações efetuadas, a matrícula online continua também, claro. Então, está tudo interligado, tá? Se você vai usar a matrícula, a rematrícula online, você tem que criar o 2025, porque você está matriculando e rematriculando para o próximo ano, que é outra pergunta que a Eliane colocou. Então, com isso, você tem que criar o período e já realizar as configurações. Né? Então, vai muito desse calendário. E, gente, qualquer dúvida,
você pode acionar o consultor de implantação responsável pela sua escola, tá? Por isso até que a gente envolveu todo mundo aqui. Isso é Cada escola tem várias peculiaridades, né? Deixa eu ver se faltou alguma pergunta. As rematrículas de 2025 serão online e presencial? Fica a critério da escola. Nós temos os módulos online também, de matrícula e rematrícula, mas é um critério muito particular da escola. Então, é importante que vocês assistem. Vou até aqui mostrar a agenda para vocês. Então, a nossa agenda, hoje nós vimos aqui a criação do ano letivo, e nós teremos a matrícula online no dia 13 de agosto, e na mesma semana nós vamos fazer da rematrícula online. Tá? Então vai ser uma terça e uma quinta nesse mesmo horário. Então vocês devem receber logo em seguida já o link para acesso. E então é importante participar também, que a gente vai explicar de forma geral. Claro, cada escola tem as suas particularidades, né? Então isso também é importante. E fiquem atentos também aos outros webinários que nós teremos. Então, lá em setembro, vamos ter de contas a pagar e caixa. Ainda em setembro, históricos escolares. Lá em outubro, a central de mensagens e atividades extracurriculares. E em novembro, a gente vai falar sobre os processos de encerramento do ano letivo. Então, a gente tem que ficar bem atento com isso também. E lá em 28 de novembro, o gerador de horário. E lá em dezembro, a gente vai falar sobre o nosso Power BI, que são os indicadores que nós temos estratégicos ali. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. Sobre os boletos. Ainda irá precisar gerar remessa e retorno para 25? Quem perguntou foi a Patrícia. Patrícia, isso depende muito da configuração de cada banco. Pessoal, no financeiro, nós temos uma modalidade que é o EDI, apesar de não ser assunto, como a Patrícia colocou uma pergunta ali. Então, com a ativação do EDI, você não precisa mais ficar trabalhando com os arquivos de remessa e retorno. Então, isso automatiza essa transação. Então, depois a gente esclarece também com a Patrícia e a gente verifica a conta dela. Tem mais uma pergunta da Joaline aqui. Esse gerador de horários seria gerador de aulas? Eu acredito que sim. O que é o gerador de horários? Nós temos um aplicativo que é muito parecido com o Urânia. Ele vai ajudar que a escola, que você defina as indisponibilidades, por exemplo, dos professores. Imagina que você tem um professor que ele não pode dar aula na sexta-feira. Então você configura isso e quando você gera o horário, não serão alocadas aulas na sexta-feira para aquele professor. Acho que é isso. Entendeu? Mas a gente vai ter um webinar dele lá em novembro para isso. Se tiver alguma escola que necessite usar esse gerador de horário antes de novembro, também comente com o seu consultor de implantação, que a gente antecipa e explica especificamente para essa escola, tá bom? O processo de matrícula presencial é o mesmo da online no sistema? Alexandre, o processo é muito parecido, mas nós temos no nosso online, você vai definir as vagas, vai definir um formulário com dados que o pai tem que preencher, ou o aluno também. Você pode enviar ali o contrato, pode enviar documentos, pode deixar uma área para os alunos, para os pais subirem documentos, comprovante de residência, certidão de nascimento, todos os documentos em geral. Então, é importante assistir depois esses dois webinários, de 13 de agosto e 15 de agosto, daqui a algumas semanas. Tá bom? Pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo, acho que bem importante, conto com a participação de todo mundo também nos próximos webinários. Depois nós vamos subir esse vídeo para dentro do sistema, para dentro do YouTube, na playlist do YouTube, e acho que vocês podem assistir ali quantas vezes for necessário. É muito importante, então, que essa questão da matrícula e rematrícula, a gente vai falar mais na semana de agosto. Caso vocês tenham a necessidade de ativar o processo de vocês antes de 13 de agosto, falem novamente com o consultor de implantação de vocês, tá bom? Que aí a gente
passa mais informações antes ali do webinar. Tá bom? Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. Boa Até tarde. mais.